Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 ao 30. E aqui eu tenho duas versões bíblicas. A Bíblia, a mensagem diz Satanás contra Satanás, traz esse título nessa perícope. E na nova linguagem de hoje, diz o poder de Jesus para expulsar demônios. Bom, o que acontece nesse trecho aqui? Jesus volta para casa e, na Bíblia a mensagem, que aqui eu estou lendo, diz: como sempre, uma multidão se formou à sua volta. E era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. Alguns parentes informados da situação foram tirá-lo de lá, até pela força, se necessário. Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo. Então veja só que interessante. Aqui nessa versão bíblica, há um pouquinho mais explicado do que em outras o que de fato os parentes de Jesus foram fazer ali. Eles achavam que ele estava ficando maluco, que ele estava ficando doido, né? E que ele se achava o Filho de Deus e estava fazendo todo aquele rebuliço, digamos assim. E alguns líderes religiosos que estavam ali, líderes de Jerusalém, começaram a espalhar o boato de que ele praticava magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo, mostrando poder espiritual. E aí aqui, a partir desse momento, Jesus vai falar aquele texto que até é bem conhecido, né? Que uma casa dividida não pode se sustentar, né? Se o demônio está expulsando o próprio demônio, ele está dividindo o seu reino. E isso vai contra a lógica, né? O diabo, se ele quer ganhar espaço, ele não vai lutar contra ele próprio. E na parte final, Jesus faz uma advertência, que nada dito ou feito, que não há nada, né, que seja dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas, Jesus fala assim, se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa, rompendo relações com aquele que os sustenta, ou seja, com Deus. Ele fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno. Então perceba que nessa versão bíblica nós entendemos um pouco melhor o que Jesus quis dizer com essa advertência. Várias vezes na minha vida eu vi as pessoas aplicarem esse texto aqui de uma maneira errada, né, a respeito da calúnia contra o Espírito Santo, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo. As versões antigas trazem essa palavra, né, blasfêmia, blasfemar. É zombar, desacreditar. Mas aqui, Jesus está falando a respeito da sua própria pessoa e do poder de Deus que estava nele. Né? Jesus era Deus, também era homem, ele era plenamente Deus, plenamente homem, e o seu poder, aquilo que ele fazia, acontecia por intermédio do Espírito Santo de Deus, que obviamente habitava Jesus, uma vez que ele era Deus. Né? Então, ele era ali completamente Deus, em essência, digamos assim. Então Jesus, quando ele faz essa advertência, ele está falando para aquelas pessoas ali, olha, vocês estão falando de algo muito sério. Eu sou o Messias, eu sou enviado. Os líderes da religião judaica, pelo estudo que tinham da lei, eles sabiam que haveria de vir, né, que um dia viria o Messias, o Salvador do povo de Israel, né, e do próprio povo de Israel sairia esse Messias, digamos assim, e ainda assim eles desacreditavam Jesus. Eles estavam olhando para Jesus e vendo ele fazer sinais e maravilhas, caluniando, né, caluniando a sua pessoa, fazendo fofoca, essa que é a verdade, fazendo intriga. Eles espalhavam no meio do povo que, na verdade, Jesus agia pelo poder do mal. Então, esse texto aqui deixa para nós hoje que nós devemos pedir sempre o discernimento do Espírito Santo a respeito das coisas que nós vemos, das coisas que nós testemunhamos. Muitas vezes as pessoas podem, quando você questionar alguma coisa, podem falar para você isso, olha, não blasfeme do Espírito Santo, não blasfeme do poder do Espírito Santo, enfim. Só que quem confirma se aquilo que você está vendo é o Espírito Santo, se aquilo que você está vendo é da parte de Deus,
é algo que Deus está fazendo ali naquele lugar, é ao Espírito Santo dentro de você. É Ele quem te dá o discernimento para que você olhe algo dentro de uma igreja ou na vida de uma pessoa e no seu coração Ele confirma. Isso vem da parte de Deus, né? Isso é uma coisa séria. Então, quando alguém usar esse texto contra você, não tenha esse medo de estar blasfemando ou de estar duvidando do poder do Espírito Santo, porque Ele, habitando você, que é crente em Jesus Cristo, como habita, haverá de confirmar no seu coração, inclusive as coisas e principalmente as coisas a respeito da sua própria vida. Então, Ele fala através da Bíblia, né, da leitura que você faz da Bíblia, Ele fala através das suas orações, Ele fala através, muitas vezes, né, algumas vezes, melhor dizendo, até de outras pessoas, ou de uma pregação, ou de algo assim. Mas Ele fala com você. Não se deixe intimidar por pessoas que usam trechos bíblicos para fundamentar aquilo que fazem, porque muitas vezes essas pessoas estão agindo pelas suas emoções ou por outras razões, por outros motivos, né? Mesmo que na inocência, às vezes não é algo premeditado, algo proposital, mas aquilo não é de Deus, é simplesmente a emoção da pessoa ou alguma outra coisa. Deus confirma no seu coração coisas a respeito de você através da sua leitura do seu devocional bíblico, que tem de ser diário, e do seu autoexame, da sua conversa com Deus diária, suas orações, enfim, da sua vida com Deus. O Espírito Santo está dentro de você e Ele confirma as coisas, Ele mostra aquilo que vem da parte dele e aquilo que não vem. Confie nisso, tenha fé e peça diariamente discernimento, para que você enxergue as coisas com os olhos dele e não com os seus olhos, para que você sinta com o sentir dele, não com o seu sentimento, para que você ouça com os ouvidos dele, para que você pense com a mente dele. Porque quando a nossa natureza humana toma frente, nós acabamos equivocados, né? Nós nos equivocamos, às vezes até inocentemente. Deus abençoe você. Até amanhã.